Então, boa noite oficial a todos. Peço a quem está nos acompanhando online, por favor, que dê um retorno sobre o som, imagem, etc. Seja informação positiva ou negativa, né? A gente quer saber. Às vezes tem alguns probleminhas aí, seja o computador da turma ou na nossa transmissão, enfim. Bom, para hoje, né, nas quartas-feiras do CRP, que acontecem desde 98, desde 2010 online, nós temos a mesa redonda sobre saúde mental e trabalho. No mês de maio, a gente está falando sobre psicologia e o mundo do trabalho. E para a mesa de hoje, a gente conta com 2 psicólogos com experiência na área ou com formação, mestrado na área ligada ao trabalho. O Rafael Castanho de Lácio, CRP 967, com graduação em Psicologia pela Universidade do Rio do Paraná, mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Organização e Planejamento de Recursos Humanos pela Universidade Federal do Paraná, gestão de empresas pela ISAG, PUC Paraná, psicodramatista pela FEBRAP, atualmente é coordenador do curso de Psicologia da Universidade Positivo, professor adjunto da Universidade Positivo, foi conselheiro de 2001 a 2004, aqui deste conselho, e foi conselheiro presidente de 2004 a 2007. Tem experiência de 31 anos na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: estresse, qualidade de vida no trabalho, processo seletivo, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão de pessoas, recursos humanos, criatividade, psicologia organizacional e do trabalho e psicologia clínica. Jardel Pelissari Machado, CRP 14161, licenciado em Letras Português pela PUC, graduado e bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência nas áreas de Linguística, com foco em análise do discurso de orientação bakhtiniana, e de Psicologia, foco em produção da subjetividade, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, políticas públicas, instituições contemporâneas, relações de inclusão e exclusão e saúde do trabalhador. Atualmente é psicólogo da equipe multiprofissional do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Federal do Paraná, CIAS-UFPR, e é professor na Faculdade de Administração, Ciências e Letras, FACEL. Bom, para a gente começar, então, falando em saúde mental relacionada ao trabalho, a gente tem visto um crescimento bastante grande aí, tanto das discussões em relação à saúde mental, tá? Dos estudos, tá? Livros, artigos, diversas publicações, materiais de sindicato também, né? E também o crescimento das práticas, ou seja, elaboração de protocolos e de normas técnicas voltadas para a área de saúde mental no âmbito do trabalho. Embora esse crescimento, né, disso que eu estava mostrando para vocês aí, de publicações, de práticas, técnicas, a gente vai ter também um crescimento dos afastamentos ou dos adoecimentos relacionados à saúde mental. Tá? Então eu trouxe para vocês aqui uns dados, só para a gente ter uma ideia desse crescimento, da quantidade de auxílio-doença, ou CDF, né, que são os transtornos mentais. E é um dado aí do Ministério da Previdência Social, tá? Para vocês terem uma ideia desse crescimento. Sempre lá os dados, um somatório, né? Sempre o dado referente a dezembro de cada um desses anos, né? Então, 2009, 130 mil, né? Os auxílios doença relacionados à saúde mental. 2010, 155 mil, quase 156, né? 2011, 150, caiu um pouquinho, mas praticamente manteve a média. E no ano de 2012, né? Foi para 202 mil. A quantidade de auxílio-doença relacionada ao nosso CDF, que são os transtornos mentais de comportamento. Tá? Mantendo ainda nesse dado estatístico, só para a gente, né, ver esse crescimento em relação à saúde mental, né, ao adoecimento mental, também dado do Ministério da Previdência,
tá? De janeiro a dezembro de 2012. Então aí a gente tem a totalidade desses afastamentos do auxílio-doença, né, que foi dado, 2.158.000. E aí, para vocês, um comparativo aí, né, os transtornos mentais de comportamento lá representando 7%, tá? E as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, que até então era a grande maioria, a gente vê aí que está representando 15%, tá? Que é o CID-M em comparação com o CID-F, ou seja, o CID-F está cada vez crescendo mais, o adoecimento mental está cada vez maior, certo? Embora o crescimento também da produção científica, das pesquisas, das novas técnicas, né, dos avanços também quanto a isso. E aí, para a gente pensar, né, saúde mental relacionada ao trabalho. A saúde mental é afetada pelo trabalho? É a primeira questão que a gente se faz. E para falar disso, eu separei a minha fala em dois momentos. Tá? Primeiro, eu quero falar sobre as transformações na organização do trabalho e os seus impactos para a cultura e para a produção de subjetividade. Tá? E depois eu vou entrar aí numa discussão a respeito da definição do que seja saúde. Eu acho que isso que é importante para a gente pensar. A gente vai discutir sobre saúde mental, então o que a gente está entendendo por saúde, como é que a gente vai definir ela, que impacto que isso vai ter para as nossas práticas. Tá? Então, pensando no nosso processo de trabalho e os modos de subjetivação, né, eu quero fazer um resgate aí histórico, né, dessas origens, dessas transformações na organização do trabalho, tá? Pensando de que forma que esses discursos que embasam essas transformações no mundo do trabalho vão produzir aí modos de ser, né, as possibilidades de existência, de que forma que essa transformação no trabalho vai conduzir as suas possibilidades de existência na sociedade. Tá? Então a gente tem que fazer um retorno para entender a história disso tudo. Tá? E pensando também que esse discurso, enfim, a forma de condução dessas transformações vão também estabelecer sentidos aí que vão dizer para a gente, né, o que é o certo e o que é o errado na sociedade, o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso. Ou seja, vai conduzir a tua vida, as tuas possibilidades de existência, certo? Desculpa. Estava ali. E pensando também, né, que a organização do trabalho ela não está separada da vida. Ou seja, é uma das esferas da nossa vida, mas a gente não separa, certo? A organização do trabalho constitui essa nossa vida. Tá? Então, por isso eu vou fazer um retorno lá dos paradigmas taylorista-fordista e também da flexibilização do trabalho, buscando mostrar para vocês aí como é que a nossa vida está atrelada nessas raízes históricas. Tá? Como a nossa existência está condicionada também por essas transformações aí que já tem muitos anos, mas que ainda a gente está preso nisso, principalmente pelos sentidos que elas produziram. Tá? E aí, começando lá um pouco com o modelo taylorista-fordista, a gente vai voltar lá no Taylor, com a instituição da nossa amiga administração científica. Tá? O científico ali, eu botei entre parênteses lá também, o que seja, né, o científico nessa abordagem taylorista. Né? Observação, descrição e medição, que são premissas, né, da ciência racionalista e positivista, que ele vai aplicar para a administração do trabalho. O que ele vai querer com isso tudo? Buscar aumentar a produção, certo? E diminuir a variabilidade de métodos de execução do trabalho. Por quê? Porque ele percebeu que cada trabalhador tinha o seu meio de executar o trabalho. E com isso a gente tinha uma variabilidade muito grande de métodos de trabalho. Obviamente você tinha uma produção limitada em função dessa variabilidade de métodos. Então, a pesquisa dele, o estudo dele vai no sentido de você uniformizar esses métodos, buscar o método mais eficiente para a execução desse trabalho. Obviamente, para quê? Para aumentar a produção. Certo? O que a gente vai ter nesse mesmo processo? Que o conhecimento do trabalho, a respeito do trabalho, que é o conhecimento do processo como um todo, né, ele vai passar dos trabalhadores para os empregadores. Tá? E quem é que vai deter esse conhecimento, vai dizer como é que o trabalho vai ser feito, vai ser o empregador, não mais o trabalhador. Então, o trabalhador antes dominava todo o processo de trabalho, né, desde o início até o fim da produção, e com a administração científica esse trabalho passa a ser fragmentado, então, tá?
em pequenas parcelas, então o trabalhador não vai mais dominar o conhecimento sobre esse processo todo. Isso passa a estar nas mãos dos empregadores. Então a gente vai ter essa fragmentação do trabalho em pequenas parcelas, e a gente vai ter também uma separação que é algo central entre concepção e execução. Então a concepção do trabalho, a prescrição do trabalho, como ele deve ser realizado, vai estar na mão do empregador sempre. Ao trabalhador vai caber apenas executar esse trabalho. Certo? Dentro dessa separação também entre concepção e execução, a gente vai ter um aspecto também democrático, ou seja, ao trabalhador não é mais dado uma possibilidade de intervir nesse trabalho. O trabalhador não tem mais lugar, não pode mais opinar sobre o trabalho, buscar fazer diferente, por quê? Porque já está prescrito, ele só executa. Então, a gente tem aí uma retirada de um aspecto também democrático, né, de uma possibilidade de intervenção no trabalho pelo trabalhador. Certo? O que a gente tem aqui, então? É uma desapropriação desse saber, né, de um conhecimento que antes estava nas mãos dos trabalhadores, que passa para os empregadores, e a gente passa a ter também um controle maior por parte do empregador do processo de trabalho, justamente por aquela separação ali entre concepção, ou seja, quem é que concebe o trabalho, quem é que prescreve e quem é que executa, certo? O controle passa a estar nas mãos dos empregadores, portanto. O que a gente tem com isso? Uma padronização de procedimentos, né, que era o que o Taylor queria, tá? Visando, obviamente, aumentar a produção. Aí a gente vai ter o seguinte: trabalho prescrito, né, que é a tarefa, que é o que deveria ser feito, segundo a administração científica, e também uma outra faceta aí, que é o trabalho real, ou seja, a atividade que de fato é executada, né? Cada trabalhador vai fazer minimamente diferente do outro. Não vai ser sempre igual, embora exista a prescrição. Cada trabalhador vai ter o seu jeito de executar. Obviamente que esse jeito de executar, esse trabalho real, essa atividade do trabalhador, ela vai ter uma característica marginal dentro dessa organização do trabalho. Por quê? Porque ela não é a atividade prescrita como deve ser feita. Tá? Então ela vai ser caracterizada como uma atividade marginal, né? Essa pequena diferença de cada um vai ter aí um aspecto marginal, uma brecha, uma rachadura, uma coisa que desvia desse objetivo, que seja a padronização. Tá? Pensando aí também, né, na sequência dessa organização do trabalho, desse histórico nosso, a gente tem lá a contribuição do Ford, né, todo mundo sabe, da esteira. O que acontece com a esteira? Ele vai conectar uma atividade na outra. Conectando uma atividade na outra, ele vai ganhar tempo. E, com isso, vai ter um controle maior sobre o tempo. Né? Então, o trabalhador não vai mais ter que levar o seu produto para o próximo ali. A esteira faz esse trabalho. Então, você passa a ter um controle maior do tempo e também um controle maior da produção. Como efeito disso, o trabalhador vai estar ainda mais submetido a um ritmo que é determinado pela gerência, tá? Que vai estar ligado à estrutura da instituição, né? pela esteira, e o trabalhador então vai estar submetido cada vez mais a esse ritmo. Tá? Como constituição disso também, enfim, como efeito dessa constituição do trabalho nesse modelo taylorista-fordista, a gente vai ter também que o trabalho passa a ser concebido, né, como algo que é intrinsecamente penoso. Ou seja, o trabalho é assim, produz sofrimento, não tem como mudar. Então você trabalha e o prazer da tua vida você vai encontrar fora do trabalho. Tá? Aquela discussão entre sentidos de trabalho enquanto prazer e trabalho enquanto algo penoso passa a atender muito mais para o lado do penoso. Tá? Tanto que isso tem um impacto bastante forte até hoje na nossa sociedade. A gente entende o trabalho bastante enquanto algo penoso. E o prazer a gente vai buscar fora. A gente fica esperando a sexta-feira para ir embora, sair do trabalho. Né? Então a gente busca sempre fora do trabalho o prazer. Também, vindo como efeito aí dessa organização do trabalho taylorista e fordista, a gente tem não só um aumento da produção, né, uma produção em massa, mas a gente também tem um incentivo bastante grande para o consumo em massa. Por quê? Porque não adianta nada eu produzir em massa se eu não vou ter um consumo para dar conta dessa produção toda. Então, criam-se também estratégias, mecanismos, né,
junto com essa organização do trabalho, vão criando-se estratégias e mecanismos para aumentar também o consumo. Tá? A gente vai ter aí, então, a configuração do novo trabalhador, tá? Que vai ter um salário maior, e esse salário maior vai ter um duplo efeito. Primeiro, vai ajudar nessa parte de consumo em massa. O trabalhador ganhando mais vai gastar mais, vai consumir mais, né? Então não adianta só produzir, tem que consumir também. E o salário maior também tem um efeito que é de controle maior do empregador sobre o trabalhador. Então a gente vai ver lá os dados históricos que o Ford pagava quase que o dobro do salário do que os seus concorrentes. Né? Então assim, você quer trabalhar com o Ford, você vai receber super bem, mas então você faça, senão você cai fora. Então você tem um controle sobre o trabalhador também. Para as práticas de recrutamento e seleção, que são as práticas tradicionais dentro da psicologia organizacional e do trabalho, isso traz um efeito também, né? Porque para além das habilidades cognitivas e físicas de recrutamento e seleção, que, enfim, as habilidades que eram exigidas até então na época, né, para a indústria da época, passa a se exigir também algumas determinadas condutas por parte do trabalhador. Então vão se definir o que é o trabalhador bom e o que é o trabalhador ruim ou mau, né? E o trabalhador bom, dentro principalmente da perspectiva fordista, é o trabalhador que tem uma vida regrada, ou seja, aquele que é pouco desviante, que questiona, que meio que chega atrasado, que tem uma vida, né, não nos moldes tradicionais. Esse não é um bom trabalhador, esse vai ser excluído nos processos de recrutamento e seleção. Tá? Então, esse novo trabalhador que se constitui é um trabalhador também disciplinado e regrado. Então, que efeito que a gente tem aí? A gente tem uma prática de recrutamento e seleção que vai visar sustentar aquela perspectiva de trabalho ali e também que vai conduzir formas de existência do sujeito. Então, para estar dentro, para estar incluído, você tem que ser dessa forma. Você tem que ser disciplinado e regrado, senão você está de fora. Certo? Do outro lado também, além desse novo trabalhador que a gente tem constituído, né, dessa nova forma de existência, regrada e disciplinada, a gente também tem uma nova sociedade, tá? Pautada fortemente aí na ideia de consumo, tá? Que vai instituir lá o nosso famoso modo de viver americano, tá? O American Way of Life, certo? Que vai ser um padrão aí bastante constante na nossa sociedade, certo? E a partir da década de 70, aí, final da década de 60 e 70, a gente tem uma crise desse modelo de acumulação fordista, tá? E passa a pensar uma reestruturação do modo de produção, que também vai ter os seus efeitos aí para a gente pensar a nossa existência na atualidade. Tá? Então, pensando a partir daquela crise da década de 70, a gente vai ter uma reformulação das organizações, certo? Combatendo aí a rigidez do modelo fordista. De que forma que vai combater essa rigidez? Buscando novos nichos de mercado, tá? Criação de novas demandas, aprimoramento da qualidade, diversificação e personalização. Então a gente vai ver um crescimento muito exponencial aí de diversidade de produtos, tá? Hoje a gente tem isso facilmente identificado, quantidade de celulares e modelos e funções de celular e capinhas de celular. Então, cada vez mais a gente vai ver a criação de demandas, né, e isso vem fortemente a partir dessa época, dessa reformulação, justamente para a gente captar cada vez mais mercados. Certo? Também dentro dessas estratégias de reformulação empresarial, a gente vai ver o processo de globalização ou internacionalização das empresas, que vão buscar construir suas filiais em países, né, mais pobres. O Brasil vai estar dentro desses, né? Por que eles vão buscar fazer suas empresas nesses países? Pela baixa organização sindical. Então, o sindicato não é forte nesses países, certo? Porque o sindicato vai reivindicar algumas coisas, né? E também por questão do salário, certo? O trabalhador desses países menos desenvolvidos, vamos dizer assim, exige um salário menor, né? E a organização sindical, que seria alguém que bateria de frente com o empregador, é mais fraca, então é uma ameaça a menos. Então a internacionalização das empresas também cresce nesse momento aí. Como consequência também a gente tem um aumento do ritmo de trabalho e também um maior giro de capital. Então
paradigma de acumulação lá do Ford e Taylor se transforma aí num paradigma de giro desse capital. Então não é mais acumulação, é fazer o capital circular. Um pouco já estava plantado lá dentro do paradigma fordista-taylorista, em função do incentivo ao consumo, fazer o capital circular, fazer o sujeito gastar o dinheiro e não só reter. O trabalhador, então, que efeito que isso tem para o trabalhador, essa nova reestruturação do trabalho? Tá? Vai se exigir um trabalhador mais escolarizado e um trabalhador com capacidades e com uma determinada polivalência. Tá? Operar de equipamentos, que tenha habilidades de relacionamento. Então, antes, lá nos paradigmas anteriores, o trabalhador não podia nem conversar com o fulano do lado. Não podia assoviar, não podia conversar. A sua atividade dentro do trabalho deveria ser exclusivamente aquela para a qual ele estava sendo pago. Não podia conversar com o colega. E já dentro desse novo paradigma de reestruturação, o sujeito pode, sim, e deve ter um relacionamento, porque isso vai implicar um trabalho em equipe. Então, isso é uma habilidade também que é exigida dele, nas práticas de recrutamento e seleção. Realizar diversas operações, tá? Não mais uma só, como era lá no paradigma taylorista-fordista, o sujeito que fazia uma atividade só, agora ele tem que desempenhar diversas atividades, operar diversos equipamentos. Quer-se também um trabalhador motivado para o trabalho, e que esteja engajado, que seja um colaborador, que esteja construindo a empresa conjuntamente. E também a ideia do trabalho em equipe, que vai estar bastante forte aí, e que vai ter como efeito aí um controle mútuo. O controle não é mais o gerente, o dono da empresa, o chefe que vai realizar, é a própria equipe, os núcleos de trabalho, que vão se autocontrolar. Então eles têm uma demanda para cumprir, se algum deles está influenciando negativamente para o cumprimento dessa demanda, é o próprio grupo que vai exercer esse controle. Então, o controle sai das mãos do empregador e passa a estar dentro da própria equipe, ou os trabalhadores se autocontrolando. Então a gente vê nesse processo todo histórico que a centralidade desse mundo do trabalho vai estar bastante na questão dos objetivos da empresa. Tá? E é nesse sentido que eu digo que a gente está produzindo modos de subjetividade, possibilidades de existência. Por quê? Porque está se selecionando alguns determinados sujeitos com determinadas características, aptidões cognitivas, físicas, intelectuais, e principalmente comportamentais ou de conduta. Quer ser um sujeito assim ou assado. Então você está limitando possibilidades de existência, certo? Para você ser incluído ou não nesse mundo do trabalho. Então o sujeito passa a vivenciar, pensando nessa centralidade dos objetivos da empresa, cada vez mais ansiedade, uma tensão e um medo. Por quê? Porque se ele não se adequa a esses objetivos da empresa, da organização, se ele não está respondendo adequadamente a isso, ele está suscetível a ser colocado de fora sempre. Então, ou ele responde, ou ele está fora. Ou ele está sob constante tensão, sob constante ameaça. E a gente vai ver com isso que esse trabalhador vai estar constantemente desgastado, e uma banalização desse desgaste. Então, eu já falei para vocês da constituição do sentido do trabalho enquanto algo intrinsecamente penoso. Então, o trabalho se mantém a partir desse sentido, ou esse sentido mantém-se vinculado ao trabalho. O trabalho é penoso e é assim mesmo, ou seja, o trabalhador constantemente desgastado e algo banalizado, e também é uma normalização desse sofrimento, ou seja, sofrer no trabalho é algo normal, porque o trabalho é penoso, e é assim, pronto. E a partir disso, pensando nesse viés do sofrimento, a gente cai aí nessa segunda etapa da minha fala que eu preparei hoje aqui para vocês, que é em relação à saúde. Como é que a gente pode definir saúde e quais serão as suas implicações? Tá? Para isso, eu fiz uma separação entre dois aspectos. Primeiro, que a saúde mental pode ser afetada pelo trabalho, e aí a gente vai focar na incorporação dos contextos. E segundo, o que é ou como que a gente pode entender saúde, conceito de saúde. E aí alguns questionamentos para a gente pensar o que seja essa saúde. Primeiro, uma das perguntas assim, mais recorrentes que a gente faz quando a gente vê um sujeito adoecido,
em relação à saúde mental é pensar por que esse sujeito adoeceu e o outro, que faz a mesma coisa que ele, está do lado dele, que esse outro não adoeceu. Outra pergunta que a gente faz também, quando a gente vê esse sujeito adoecido, é: por que esse cara, sabendo que o trabalho é assim, por que esse cara quis trabalhar nessa instituição, por que ele não foi buscar outra instituição? E aí, assim, essas perguntas, que são perguntas bastante tradicionais, que facilmente vêm à cabeça da gente, elas se pautam em duas premissas, tá? Que são sentidos que foram construídos também durante esse processo histórico. O primeiro deles é que o trabalho é entendido como última causa a ser investigado como causador da doença. Tá? Então a gente sempre vai localizar o adoecimento no trabalhador. Por que esse adoeceu e não o outro? A gente está focando sempre naquele sujeito, nesse indivíduo. Por que você adoeceu e o outro não? Então a culpa é tua. Por que você buscou trabalhar nessa empresa sabendo que o trabalho é assim e adoeceu? Porque a culpa é tua. A gente tende a fazer essa interpretação. Isso a gente pode pensar para fora também em relação ao trabalho. A gente vê propaganda de sabonete na televisão, antibacteriano, e a responsabilidade por não se infectar sempre é do sujeito. Ou seja, se você não usar o sabonete, a culpa é sua, sempre. Então a gente tende a fazer essa interpretação. Certo? Então uma das premissas aí é que o trabalho é entendido sempre como uma das últimas causas para esse adoecimento. A gente não pensa que o trabalho possa trazer um adoecimento ou sofrimento. E a segunda premissa é, como eu já falei para vocês, a naturalização do sofrimento dentro do trabalho. O trabalho é algo penoso e é assim mesmo. E também uma impossibilidade de mudança do trabalho. De onde é que vem essa impossibilidade de mudança? Lá da separação entre concepção e execução da perspectiva taylorista. Isso é um sentido que se produziu, que em grande parte ele ainda se mantém hoje, ou seja, o sujeito, o trabalhador, não se vê possibilitado de influenciar na concepção do trabalho, de alterar o trabalho, de mudar esse trabalho em função do que ele acredita que seja melhor, ou das suas condições. Então, essa possibilidade democrática de intervir no trabalho foi extirpada há bastante tempo, constituiu-se, portanto, esse sentido, e a gente reproduz ele até hoje. Então, o trabalho é assim mesmo, é penoso, o trabalho não pode ser mudado, é o sujeito que tem que se adaptar sempre, ou seja, está sempre no trabalhador a culpa, aí, tanto pelo próprio adoecimento, quanto pela impossibilidade de alteração desse trabalho. Fazendo esse questionamento, a gente chega então na necessidade aí de incorporar os contextos de trabalho, pensando que de fato o trabalho, produz esse sofrimento, produz o adoecimento sim, e aí a gente vai pensar em quais são esses contextos e que efeitos que ele vai ter para a vida desse trabalhador. Contexto internacional, nacional, empresarial, condições gerais de vida e individualidade. Condições internacionais, mas o cara trabalha numa empresa aqui que é regional, que não é uma multinacional nem nada. Sim, a gente tem que pensar em condições internacionais, a gente tem que pensar em condições econômicas, políticas, em crises, em embates políticos, nacionais, internacionais, como é que isso, o que está acontecendo e de que forma que isso pode vir a impactar na empresa, que o sujeito trabalha, e obviamente vai influenciar no seu processo de trabalho, no seu ritmo, nas atividades que ele tem que dar conta. Então, todos esses contextos a gente tem que pensar assim para fazer uma análise referente à saúde do trabalhador. Pensando então, dentro de uma perspectiva de saúde do trabalhador, a gente tem alguns elementos aí que são essenciais, elementos básicos. Primeiro, que o trabalho não pode ser reduzido ao ambiente de trabalho. Pensar o trabalho não é pensar o processo de trabalho, o que esse cara executa, como é que são as condições dentro da empresa, não é só isso. E a partir pensando que o trabalho não pode ser reduzido a esse ambiente de trabalho, a gente vai trabalhar
com uma categoria mais ampla, que é a organização do trabalho. Pensar ritmo de trabalho, pensar aqueles contextos internacionais, econômicos, políticos, ritmo de trabalho, relações hierárquicas, né? Não é só o trabalho, também tem da hierarquia lá dentro da instituição. Tá? Então, não reduzir o trabalho ao seu ambiente. O trabalho é algo mais amplo, está suscetível a diversos outros fatores. Considerar sofrimento também, tá? Ainda que não se configure uma doença propriamente dita, ou seja, o trabalhador, né? Pensar a saúde do trabalhador, a saúde mental do trabalhador, não é só pensar o trabalhador adoecido, né? Daquele CDF que eu mostrei para vocês nos gráficos lá no começo. É pensar o trabalhador que sofre no seu trabalho. Tá? E que esse sofrimento pode ser um primeiro passo em direção ao adoecimento. Okay? Pensar também a relação de desgaste mental, tá? em relação aí com o sofrimento, né? E as expropriações das capacidades que esse sujeito tem. Voltando lá na ideia da democracia, naquela separação concepção e execução, nessa separação a gente tem uma expropriação de uma capacidade do sujeito que é de intervir no seu trabalho, certo? Então a gente vai produzir, tirando essa capacidade de intervir no que lhe causa sofrimento, a gente está produzindo um maior desgaste desse sujeito, né? Deixando com que ele esteja à mercê aí de cargas cada vez maiores de trabalho ou de coisas, aspectos que afetem, né, a sua saúde, sendo que ele não tem controle sobre isso. Uma das vertentes aí que traz uma contribuição, então, para a gente pensar essa saúde mental, né, do trabalhador é a medicina social latino-americana, né, que vai buscar compreender lá o processo de saúde e doença a partir de uma multiplicidade de determinações. Tá? Então, compreender as relações de determinação de agravos em contraposição ao determinismo causal, ao determinismo causal, desculpa. Ou seja, a gente não vai mais buscar identificar o que é que causou a doença, mas quais são os múltiplos fatores que estão influenciando nisso. Tá? Então a gente sai de uma perspectiva causal para uma perspectiva de múltiplas relações. O que do trabalho, né, pensando em todos esses aspectos que eu já estou falando aqui, o que desse trabalho está afetando a vida do trabalhador, né, a sua saúde. E aí a perspectiva da medicina social latino-americana também vai buscar dimensionar esse desgaste da força de trabalho, tá? Fazendo aí uma decomposição e uma recomposição do trabalho, ou seja, o que é o trabalho, quais são os fatores que estão envolvidos, o que é que está afetando a vida desse sujeito, né? Fazer uma decomposição disso tudo e depois recompor, tá? Para buscar entender sempre o todo desse trabalho, né? As suas pequenas partes, os seus pequenos aspectos. E por último aí também dentro, né, da ideia da saúde do trabalhador e da perspectiva da medicina social latino-americana, a interlocução com os trabalhadores enquanto um aspecto metodológico fundamental. Né? Então a pessoa que trabalha com a saúde do trabalhador não vai mais estar falando só com gerência, com chefia. Ele vai estar lá, né, popularmente no chão de fábrica, conversando com o trabalhador, buscando saber do seu dia a dia, como é que é o seu trabalho, vai se buscar esse diálogo direto com o trabalhador. Tá? E buscar também transformar o processo de trabalho, buscar resgatar um pouco daquela democracia perdida lá, desde a perspectiva taylorista. E aí a gente cai lá no conceito de saúde. A gente fala de saúde, o que desgasta o trabalhador, o que causa sofrimento, mas o que é a saúde? Primeiro de tudo, a gente vai ter um questionamento aí em relação à definição de saúde que é apresentada pela OMS. Tá? Não no sentido de dizer que não serve para nada, mas também de buscar entender que essa definição é uma definição datada, né, do contexto pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, em que se buscava garantir direitos. Né? Então, a definição lá da OMS, né, para a saúde é que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de enfermidade. E aí, frente a um questionamento, né, dessa definição, desse conceito de saúde apresentado pela OMS, a gente vai
vai buscar entender que a saúde e a doença, na verdade, são dimensões constitutivas do processo dinâmico que é a vida. Ou seja, saúde e doença fazem parte da vida. Tem momentos que a gente está doente, tem momentos que a gente não está. E não necessariamente saúde e doença se anulem. Né? Está-se saudável, portanto não tem doença. Se tem doença, não é se tem saúde. Né? E também buscar entender saúde, né, a partir de uma perspectiva aí de liberdades expropriadas. Né? O que eu quero dizer com isso? Ter saúde é você ter meios e condições para lidar com aquilo que está te causando um mal. Então, o sujeito que está adoecido, mas que ao mesmo tempo tem as condições, os meios necessários para recuperar a sua saúde, seu bem-estar, ele é um sujeito que tem doença. E é nesse sentido que eu digo que estar doente não é necessariamente excluir saúde, e vice-versa. Então, ser saudável é ser o sujeito que tem liberdade para lidar com aquilo que lhe causa algum mal. Então, a saúde aí vai estar muito ligada à ideia de controle. Tá? O sujeito pode controlar aquilo que está lhe causando mal ou não pode. Ele está adoecido, mas ele tem saúde, ele pode vir a recuperar a sua saúde ou não. Né? Pensando no trabalho, então, né? E ela coloquei atividade não penosa, pensar o trabalho enquanto algo não penoso para se constituir isso. Né? A saúde vai estar muito ligada à ideia de controle. A gente tem que dar conta de 3 requisitos, né, para que o trabalho não seja uma atividade penosa. Primeiro, o poder, né, do sujeito, pensando que esse sujeito pode vir a intervir no planejamento do trabalho, né, que foi algo que lhe foi retirado, né, embora, como eu falei lá no começo, exista algo que é do sujeito, que é um modo particular próprio de execução do trabalho. Isso é real, né, a gente não tem como negar isso. Mas é um modo real, mas que é marginal, que é uma brecha, é uma ruptura, não é o prescrito, não é o aceito. Né? Então, ainda o sujeito não tem esse poder de intervenção no trabalho. Né? Para você ter uma saúde no trabalho, para transformar esse trabalho enquanto uma atividade não penosa, primeiro dos 3 requisitos, o sujeito tem o poder para intervir nesse trabalho, nesse processo de trabalho. Que nesse processo de trabalho está produzindo sofrimento. De que forma que eu reduzo isso? Segundo dos requisitos, familiaridade, né? O sujeito intervir no processo de trabalho, ele tem que conhecer o processo de trabalho como um todo, não fazer só uma atividade fragmentada. E o terceiro requisito, o limite subjetivo, né? Buscar compreender qual é o seu limite, que demanda eu posso dar conta ou que demanda eu não posso dar conta. Né? E ter esse limite aceitado também. E aí a gente vai ver que isso aqui esses 3 requisitos, na verdade, estão super interligados. Né? Então, para você respeitar esse limite subjetivo, você tem que também ter poder para alterar ou mexer ou intervir no teu trabalho. Né? Então a gente vai ver que saúde, na verdade, é um processo. Né? E nesse processo, o ser humano, o sujeito ali, ele vai aparecer como um sujeito, como alguém que intervém. Né? Não é alguém passivo, ele tem essa possibilidade de intervenção. Né? E saúde ali também, pensando enquanto processo, né? Se tem saúde, enfim, quando se tem condições e instrumentos para interferir naquilo que lhe causa sofrimento. Acho que essa é a ideia da saúde, não entender saúde enquanto adoecimento, né? Enquanto ausência entender o adoecimento não enquanto ausência de saúde, mas entender o adoecimento também em relação a essa possibilidade que você tem de intervir e de recuperar a sua saúde, certo? E aí, fechando, né, a gente faz uma apanhada bastante grande, eu acho que chega uma hora que a gente tem que apresentar alguma proposta também, uma possibilidade de proposta para melhoria dessa qualidade de vida, né, pensando aí em redução desse sofrimento ou também dos números de adoecimento em relação ao trabalho. Pensando justamente na ideia de intervenção naquilo que causa sofrimento, em que o trabalho em muitos aspectos ele é penoso, né, ele produz sofrimento. Então, uma das possibilidades que a gente tem é justamente das negociações cotidianas, tá? Ou micro-negociações, no qual a gente vai buscar entender quais são os interesses, né, de gerência,
de trabalhadores, quais são esses interesses que tem dentro de uma organização, de uma instituição, e de que forma que a gente pode não extinguir o conflito, mas lidar com esse conflito e buscar de forma democrática aí, né, intervir no processo de trabalho, de modo que a gente produza maior qualidade de vida para o trabalhador, tirando um pouco do que lhe causa sofrimento, mas também, obviamente, como a gente está dentro de um sistema de produção capitalista, mantendo também o interesse da organização. Né? Não pode fugir disso. E aí, pensando, né, na atuação da psicologia nesse meio, que a psicologia, então, caberia a construção desses espaços coletivos para diálogo, para fazer essas negociações. Tá? De forma a resgatar, então, a capacidade de intervir no trabalho, né, que o sujeito possa se manter sujeito integralmente, possa intervir, não seja apenas uma máquina autômata que executa atividades, mas que ele possa interferir nessas atividades. E também reconhecer essas micronegociações ou essas negociações, né, que embora sejam pequenas, que elas produzem sim um impacto, né, na diminuição do sofrimento do trabalhador, embora ela não produza um impacto no sentido econômico macro tão grande. Né? Como eu falei, a gente está dentro de um sistema capitalista de produção, então a gente está interferindo, melhorando a qualidade de vida das pessoas, mas sem interferir nesse sistema econômico. Significa que essa transformação, então, ela não tem resultado nenhum positivo? Não, ela tem um resultado positivo. Ela está produzindo como efeito que o sujeito sofra menos, que o sujeito não venha adoecer. Então, tem que ser reconhecido também esse papel. E, finalizando aí, né, que é justamente recuperar essa dimensão democrática em relação ao trabalho. Né, trazer ou dar também esse poder para o trabalhador, justamente de intervir nesse processo, de negociar, né, o processo de trabalho, a organização do trabalho, de modo que ele saia mais satisfeito e que o trabalho não se constitua a partir de um sentido que é o sentido de sofrimento, de algo penoso, né? Que o prazer também seja dentro do trabalho, que o sujeito também encontre gratificação, reconhecimento dentro do trabalho, né? Que ele possa intervir nisso tudo. Enfim, acho que a contribuição que eu tenho é essa. Depois a gente possa conversar um pouco mais, se tem questões. E aí eu passo a palavra para o Rafael. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite de a gente poder estar aqui falando de um tema que a gente estuda já há alguns anos e posso dizer para vocês, não só estudo, como eu também faço parte disso, né? Saúde mental do trabalho, a gente, como trabalhador, a gente está vivendo isso. E minha experiência mesmo de psicólogo no trabalho é uma experiência já de 30 e poucos anos, e posso dizer para vocês que vivi várias etapas, vários papéis, e dentro desses papéis eu tive assim, uma somatória de conhecimento e informação bastante interessante. Eu fui psicólogo de recrutamento e seleção, fui psicólogo de treinamento, fui psicólogo de cargos e salários, fui psicólogo de avaliação de desempenho, fui psicólogo de saúde ocupacional, fui coordenador de equipe de recrutamento e seleção, fui gerente de departamento, fui assessor, diretor de recursos humanos, fui diretor de recursos humanos, enfim. Então eu vivi um pouquinho da ideia do que é você estabelecer uma política, né, para o funcionamento de gestão de pessoas, hoje chamado, na época, mais recursos humanos, e que a gente começou a entender um pouquinho mais de perto o que é psicologia do trabalho, o que é psicologia organizacional do trabalho, conseguia viver com essa questão. E aí eu comecei a me dedicar mais a processos de entendimento de estresse, a processos de entendimento de qualidade de vida, de bem-estar, enfim, comecei a me aprofundar para tentar entender um pouquinho essa questão. E confesso para vocês, nós estamos aí em 2013, né? E muita gente falando disso, muita gente comentando disso, e ainda falta muita coisa para a gente fazer, né? Tanto a questão da qualidade de vida, né, como a questão do estresse,
muita gente acha ainda que isso aí já passou, isso é budismo, isso aí, mas tem gente morrendo disso. Tem gente morrendo de estresse. Síndrome de burnout é outra questão que está aí e que tem gente morrendo disso, né? Então, são situações que a gente começa a perceber, a entender, e eu posso, por isso que eu digo para vocês da vivência, vocês comecem a prestar atenção na questão da relação de trabalho, a partir de hoje, a partir do momento que vocês realmente se dedicarem à questão. E vocês vão perceber, por exemplo, nós vivemos aqui em 2002, 2003, nós fizemos uma pesquisa pelo Conselho de assédio moral. Em 2002, foi a primeira pessoa, Marie Liguion, que usou a expressão assédio moral no mundo. É uma francesa que acabou trazendo esse conceito, na realidade, para nós. Não que o assédio moral não existisse. O assédio moral estava existindo há muitos anos já. Mas começou a se perceber este movimento, essa questão, exatamente a partir desta época. E aí, para você ter uma ideia, aqui, os juízes começaram a determinar os processos de assédio moral. Em 2005 foi o primeiro caso ganho no Brasil de assédio moral. Então vejam, não é tão distante assim, não é tão, sabe, essas questões que a gente está falando aqui. E isso passa por algumas coisas que a gente vai estar comentando com vocês aqui, né? Queria agradecer ao Jardel, que deu uma aula brilhante aí, Jardel, sobre a história do trabalho mesmo, né, partindo de onde surgiu realmente a ideia, o estudo de trabalho, né, com Taylor, com Ford, com toyotismo, que ele colocou também ali no final. Quer dizer, exatamente para a gente perceber esse movimento que hoje nós temos, né, e com a questão mesmo do trabalho, né, sendo lidado de vários jeitos e várias formas, e onde nós precisamos notar, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, é que essa questão de saúde mental no trabalho é um termo usado também agora recente, porque era só saúde mental. A saúde mental no trabalho foi uma coisa também incorporada recentemente. E que aí nós começamos a ter um pouquinho mais de força e enfoque para poder trabalhar o assunto. Porque até então, poucas doenças eram relacionadas com o trabalho, neste caso de saúde mental. Então, sabe, vocês entenderem que esse movimento todo que a gente está fazendo com psicólogos, enfim, com os médicos, enfim, todo esse movimento da área de saúde faz também esse barulho e que começa a ter um reconhecimento diferenciado, né? Então, a saúde mental no trabalho é uma circunstância que a gente precisa focar muito isso aí. Quer ver algumas coisas interessantes? Alguns dados até que o Jardel trouxe, eu não vou falar muito, mas só para a gente pensar um pouquinho no que eu estou tentando trazer para vocês em termos de reflexão. Nos últimos anos se constata um crescente interesse por questões relacionadas aos vínculos entre saúde e doença mental e trabalhos, né? Então começou a se perceber essa questão. Por quê? Não vamos nos enganar. Por que vocês acham que as empresas começaram a ver essa questão de doença mental e por que essa coisa começou a ficar tão assim em voga? Porque, lógico, o movimento do trabalho ele está trazendo dentro desse aspecto de modernidade pressão, mudança constante, agilidade, né? Enfim, essas coisas estão fazendo com que as pessoas realmente tenham um nível de cobrança e um nível de pressão extremamente grande. Isso tem levado também a processos dentro da questão do trabalho a esse adoecimento, né? A esse adoecimento. Então, lógico, o adoecimento provoca uma questão no trabalho que é extremamente importante na produtividade. Ele baixa o nível, né? Porque a pessoa fica afastada do trabalho. Como uma das questões mais difíceis que tem na questão da saúde mental é a questão do nexo, né? Como que você faz um nexo, né, para definir uma doença mental no trabalho? Isso é um dado complexo, que tanto o médico do trabalho, né, as pessoas que estão ligadas nessa definição de diagnóstico, têm um trabalho imenso. Porque, vejam, vamos pegar uma doença que a gente conhece bastante, depressão. Né? Depressão. O diagnóstico de depressão, ele ainda não é aceito em algumas questões. Então ele né, você sabe que você está sofrendo, você sabe que você está passando por aquilo.
médico faz um diagnóstico de depressão, muitas vezes a empresa não interpreta aquilo como realmente verdadeiro. Aí o cara chega lá com o braço quebrado, ou sei lá, com uma indisposição intestinal, o cara aceita, né? Mas uma depressão já, opa, peraí, é uma onda do sujeito, o cara está fazendo enfim, alguma coisa nessa questão. E isso está, né, mexendo bastante com o processo de trabalho, né? Só para vocês terem uma noção dessa questão, vou passar aqui alguns pontos adiante, só para a gente pensar um pouquinho em dado, né? 5.000 pessoas morrem diariamente durante o trabalho, somente no mercado formal. Gente, é gente bárbara dentro. Isso ninguém fala. Vocês já ouviram falar? Televisão, Rede Globo falando sobre isso? A gente ouviu falar lá da guerra, sei lá, do Iraque, do Irã, não sei o que lá morreu 200, 100, 300 pessoas, sei lá, naquela questão ali. Tudo bem, é trágico, não vou dizer que não. Mas essa questão aqui acontece direto conosco aqui, todo ano, né? Todo momento está acontecendo. Outra coisa também, para cada registro, estima-se 3 mortes subnotificadas, ou seja, que não são notificadas como questão de trabalho. É outro problema. O nosso mercado informal do trabalho. Essa questão que eu falo para vocês do trabalho informal, se você pegar hoje os dados brasileiros, vocês vão ver que um volume muito maior de trabalhador informal do que trabalhador formal. Né? Por mais que os governos batalhem para a questão da carteira assinada e tudo que é o trabalho formal, muita gente trabalha sem carteira assinada. No seu lado autônomo, né? E essas pessoas como é que estão? Também estão tendo a mesma dificuldade. Então, veja só, de cada registro tinha 3 mortes subnotificadas, quer dizer, triplica praticamente a questão. Né? E a gente também não tem esse dado. É um dado do Brasil que a gente cada vez mais vai ter que buscar, porque esse dado aí é importante para nós. Né? Porque a gente fala de direitos humanos, a gente fala de políticas públicas, tudo isso aí, né, gente? Poxa vida, e o cara está lá trabalhando. Né? Ele constitui uma massa de trabalho e de rendimento que, notadamente, hoje é uma das maiores expressões de renda do Brasil, que é o trabalho informal. Então, é uma coisa para a gente, né, ver. Doenças de trabalho, por exemplo, 160 milhões de pessoas ao ano em todo o planeta afastado. Então, só estou tratando números assim para a gente pensar um pouquinho do que é essa história, né? O que a gente precisa se preocupar com essa relação. Né? Transtornos mentais, por exemplo, dos menores, são 30% dos casos. Transtornos mentais graves, incapacidade de 5 a 10% dos casos. Quer dizer, são volumes muito grandes. Olha, 5 entre as 10 principais causas de incapacitação no mundo em transtorno mental: depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Hoje, transtorno bipolar é uma coisa que está virando, né, é uma coisa impressionante. Né? Você fala com as pessoas, o cara lá está bipolar, o cara né? Quer dizer, tornou-se assim uma situação, poxa vida, né? Uma coisa que antigamente a gente falava do transtorno do humor, a gente, né, tinha todo, né, como é que o diagnóstico disso. Hoje em dia, né, alcoolismo é uma coisa que, né, tem as campanhas, não, né, se dirigir não beba, né? Então está maravilhoso agora, porque agora as pessoas estão, os bares já fazem, né, van para levar o cara bêbado e trazer bêbado. Legal isso, não? É bacana. Pelo princípio da direção é maravilhoso, né? Mas ninguém está preocupado se o camarada está se tornando alcoólatra. Cria-se o conforto da questão de beber, não dirija, né? Mas, né, essa questão de volante, eu me lembro do caso que na época que o Vinícius era vivo, né, e o Toquinho estavam juntos, os dois no volante, eles estavam dirigindo o carro, de repente o Vinícius disse assim para o Toquinho, para o carro que eu não estou passando bem. Ele falou: Vinícius, como se você que está dirigindo? Então, essa questão do alcoolismo é uma coisa bem assim, o cara na consciência daquilo que está fazendo, né? Então ele tenta por aí. E o toque, né, gente? Que, olha, sendo assim bem
bem, como é que eu diria para vocês, aproveitando o gancho da questão do toque, o Roberto Carlos está sendo para nós assim, sabe, uma coisa fantástica, além de bom cantor e tudo, né, que eu também sou fã dele, mas só a questão dele ter falado que ele tinha toque, pelo amor de Deus, uma coisa que todo mundo daí passou a entender e estudar, né, quer dizer, e era um negócio também, né, então isso também facilita o processo de entendimento das outras pessoas, né, dos empresários, dos gerentes, das pessoas, porque antigamente se falava uma doença assim, toque, toque, o cara não consegue, o cara tem uma coisa obsessiva, ele tem que fazer 2, 3, 10, 20 vezes a mesma coisa, porque isso faz parte dele. Tá, e daí? Você quer que esse cara trabalhe numa empresa? Sabe? Como se isso fosse algo que ele não pudesse trabalhar. Ele tem aquilo e a gente consegue conviver com aquilo. Né? Senão você não conseguiria ouvir o Roberto Carlos. Né? Então é uma questão por aí. Né? Então essas pessoas que têm assim, uma projeção grande e têm alguma dificuldade, conseguem nos ajudar, né? Dentro do entendimento de doenças mentais, né? Alguma coisa que as pessoas, então tudo mais, se o Roberto Carlos tem, então tudo mundo pode ter, que legal. Né? Quer dizer, passa a ser uma coisa mais aceitável, né? É uma situação, mas é por aí, né? Uma das principais causas para a perda de dias de trabalho, né, os transtornos menores, para vocês terem uma ideia, 4 dias de afastamento, né, por ano. Transtornos maiores, né, até 200 dias ao ano. Voltando àquilo que eu estava falando para vocês no início, de produtividade, então imagine o que é isso dentro de um diagnóstico e de um processo de afastamento do trabalho. Como é que o gerente, lá no caso, encara uma coisa dessa? Como é que ele vê, como é que ele, né, processa isso? Né? Como é que ele vai trabalhar essa questão aí, né? 15 mil pessoas, né, há 10 anos atrás, 15 mil pessoas afastadas definitivamente de atividades laborais. Imagine no dado que o Jardel trouxe aí, né, em 2012, com aquele volume de pessoas lá, né? Quantas pessoas afastadas, né? E isso, como disse, novamente referente a dados de trabalhadores formais, né? Porque o outro, coitado, se ele parar, né, ninguém sabe que parou. Em termos de financeiro, 7,2 bilhões de benefícios do INSS com trabalhadores acidentados e aposentadorias especiais, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Perda com acidentes e doenças relacionadas ao trabalho equivale a 4% do PIB nacional. É muito dinheiro. Problemas que mais causam afastamento. As lesões vêm por aí, a dor, TILER vem por aí, doenças neurológicas. Em quarto lugar, nós já estamos com as doenças mentais, né, que estão provocando aí a questão do afastamento. Né? Então, chama a atenção para nós todos o crescimento dos afastamentos por doença mental, porque isso não aparecia. Até vou dizer ali, em torno de uns 10 anos, mais ou menos, essa listagem de doença mental do trabalho não aparecia, aparecia lá no final do ranking. Sabe? Porque eles não enquadravam isso como um processo estatístico, né? E o próprio Ministério da Saúde, o próprio Ministério do Trabalho também não enquadravam isso. Então, a partir de um movimento que foi feito, é que começou a ter um enfoque maior e mais consistente da doença mental do trabalho, né? Então, vejam, 18 milhões de pessoas com carteira assinada no período de 4 anos, 270.382 benefícios, né? Dentro daqueles números que você apresentou, né, de 200 e poucos mil em 2012, né? Quer dizer, um crescimento absurdo, né, daquilo, absurdo. As estatísticas, né, do INSS, já estão colocando os transtornos mentais na 3ª posição entre causas de concessão de benefícios previdenciários. O Brasil gasta 1 bilhão e 800 milhões, né, em benefícios com saúde mental. Quais são eles? Depressão, entre o estresse aqui, esquizofrenia e alcoolismo. Então veja, depressão pulou em primeiro lugar, né?
os 4 grupos de doenças mentais, a depressão é a mais prevalente. 65% dos afastamentos. Então vejam o volume e o tamanho que a depressão, por exemplo, está tomando, né? Eu já falava no início do século, né, que nós estamos agora, século XXI, que seria realmente o mal do século. Nós já estamos 13 anos dentro do século XXI e a depressão cada vez mais aumentando. Fala-se de uma prevalência até 2020, 2021, segunda causa. E 2020, a principal causa de incapacitação. Então, vejam a progressão. Nós estamos falando de daqui mais 7 anos. Transtornos neuróticos relacionados ao estresse, né, já começa a fazer parte do segundo grupo, esquizofrenia, consumo de álcool. Então, perceba, eu estou aqui novamente puxando esses dados, essas informações, para vocês verem. A influência que muitas vezes tem naquilo que o Jardel colocou, que é a questão assim, muitas vezes as coisas não vêm do trabalho, não são, o alcoolismo não é ocasionado dentro do trabalho, mas ele pode ter situações que forçam ele a aumentar o uso do álcool e drogas, né? Então isso também é uma prevalência que o bom ambiente de trabalho, a questão do estudo, do entendimento disso, pode melhorar o processo para as pessoas, diminuir a questão das incidências, né? Eu trouxe aqui essa figura porque é realmente assim que a gente tem visto, né, os nossos colegas de trabalho, né? Então, normalmente quando você cruza com um é exatamente nesta cara que o sujeito está, né? E logicamente os ambientes de trabalho estão assim, né? As pessoas estão extremamente alegres, contentes, né? Você vê a vibração ali no meio, né? As pessoas estão realmente, né, se dando bem, né? Tudo assim, né, tranquilo, né? Não existe depressão, não existe nada ali, né? As pessoas estão se relacionando maravilhosamente bem, né? E o interessante é que hoje nós também, né, com esse movimento todo, né, que a gente começa a perceber, graças a Deus, a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional do trabalho tem feito um movimento muito grande de pesquisa nessas áreas. Até então a gente tinha, né, autores, a gente tinha mais voltado à área de administração. Hoje nós estamos tendo aí grandes nomes da psicologia e pesquisas e informações voltadas realmente à área de comportamento, que é a nossa praia, né, que é onde a gente sabe o que a gente tem um olhar diferenciado. Então a gente começa a perceber realmente as coisas. E a gente percebe, né, que os estudos eles estão indo para vários campos, né, na questão da psicologia do trabalho. Então, o trabalho em saúde, como o Jardel apresentou, a competitividade e informatização, que hoje é uma situação constante em todo o ambiente de trabalho. Problemas de vida laboral moderna, que é a questão do celular mesmo, do iPad, do iPod, do tablet, enfim, essas modernidades que nós temos aí, que são bacanas, são recursos maravilhosos, mas te colocam 24 horas no ar, né? Você não tem mais descanso, né? Você não tem mais parada. Onde você estiver, você é localizado, né? E logo, né, as questões estão se dinamizando para a questão da imagem, né? Com certeza, hoje já temos várias situações com imagem, mas futuramente será tudo com imagem. Então a gente não vai poder nem fazer aquela cara, né? A gente vai ter, ai, chefe, né? Vai ter que ser aquela coisa bem fingida, né? Mas situações que estão aí, né? A dinâmica do mercado de trabalho e saúde também, então, são fatores que a gente também está tentando entender. As mudanças de enfoque que hoje se fala muito, né? Existe muita empresa trabalhando em relação de trabalho de forma totalmente diferente do que a gente conhece, né? Tem relações aí, as próprias situações que você possa trabalhar em casa, situações que você não tem horário mais fixo, né? Tem vários tipos hoje de empresa funcionando de forma diferenciada e que estão provocando situações, né, de mudança, né, de relacionamento e tudo, né? A linha da criatividade, enfim, uma série de coisas aí. E aí é interessante também a gente refletir um pouquinho, porque em todos os estudos que a gente fez e estava fazendo em relação ao estresse, né,
Um dos grandes autores que balizava a questão do sofrimento, do trabalho e tudo, era o Christopher de George, né? Que é o cara que fala da psicopatologia do trabalho de forma bem constante. Então ajudava a gente também a dar uma refletida nisso. E daí a gente começou a perceber que existem movimentos agora na Europa estudando um outro lado, que é o engagement, que é o lado positivista do trabalho. Aí você fica realmente pensando, pô, mas é verdade, né? Tudo que a gente viveu e vive hoje no trabalho, ele sempre é dado com uma natureza de tortura, né? Por isso que a gente fala tanto do trepar e tudo aquelas questões, né? Porque realmente é relacionado a isso. E a gente, desde que cresce e começa a entrar no mercado formal do trabalho, você tem que trabalhar. Trabalhar é importante. Mas você vai ver o que é bom para tosse. Você vai ver. A hora que você trabalhar, aí que você vai ver bem. Vai acabar essa moleza que você tem, entendeu? Quer dizer, toda a informação, por mais que você esteja, nossa, estou querendo trabalhar, vai ser bacana, vou ter um rendimento, vai ser legal, vou comprar minhas coisas, enfim, todo esse lado, né, é destruído facilmente. Né? As pessoas em sociedade conseguem dar uma visão de trabalho totalmente errada para nós. Né? E aí, quando você entra no teu primeiro trabalho, você entra tremendo de medo. Né? Quando fala na função lá, aquele cara é o gerente, é o chefe. Olha, não bobeie com ele. Né? Daí você vai falar com o cara, você vai tremendo. Né? Então essas situações vão dando suporte para nós exatamente de um modelo de trabalho que, sabe, vai criando essa mentalidade. E a própria competitividade, que ela muitas vezes ela é criada de uma forma estranha e não saudável, como deveria ser. Ela é combativa mesmo, ela é, sabe, nociva. Então as pessoas começam a ter um relacionamento bastante complicado nas organizações. Uns tempos atrás eu estava estudando inveja no trabalho. Pô, você veja que... né? Se estudar inveja no trabalho, vocês acham que existe? Né? É o tipo é o tipo do tema, né? Que puxa a vida, né? Por que a gente vai ter que entrar por aí, né? O que acontece, meu Deus do céu, né? Se todos nós temos que trabalhar, então eu, para ser melhor que você, tenho que botar o pé no pescoço do cara, enfim, né? Que isso, né? Não precisa disso, né? A tua competência, o teu valor, o teu conhecimento, o teu espírito de trabalho, o espírito de equipe, enfim, essas coisas têm validade. Isso pode melhorar para você muito mais, né? Fazer de você um profissional bacana, né? Então vejam aí, dentro dessa relação, quanto tempo tem relação? Daí, essa questão, daí a gente bate bastante na ideia do estresse, né? Porque, por exemplo, o transtorno por estresse pós-traumático, ele não era considerado, até um tempo atrás, também ligado ao trabalho. Ele era ligado em acidentes, traumas, mas ao trabalho não. Atualmente já está se tendo uma interpretação do TECT como também ligado ao trabalho. Quer dizer, um novo olhar na questão. Né? O estresse, né, normalmente traduz as pessoas para aquilo que realmente, né, a gente não consegue. Alguém aqui já teve algum, como dizer, um piti? Então o que é interessante nesse processo é que a gente, à medida que a gente vai vivendo o mundo do trabalho, depende da função que você exerce, você começa a ter a visualização disso bem clara na sua cabeça. E aí você começa também a dizer assim para você, não, segure esse grampeador, segure, entendeu? Porque as pessoas estão hoje num nível de agressividade também imenso, em razão de todo esse estresse, toda essa questão, isso está mexendo com a gente. Está mexendo com a gente. Então, a relação de trabalho hoje é uma relação que passa, né, por todo esse processo e mexe com a gente. Porque às vezes você está lá com um baita de um problema, né, e como diz a história, você não vai deixar teu cérebro de pendurado no portão da empresa e entrar sem ele, né? Quer dizer, você não vai deixar teu coração lá também entrar sem ele,
né? Você é um ser humano completo, você entra com tudo. Você entra com tuas emoções, você entra com as tuas situações de melhoria, você entra com a tua competitividade, você entra com o teu conhecimento, você entra com tudo. E daí você chega lá, um cara e diz assim, não precisa de nada disso, só precisa dos teus braços. Quer dizer, a frustração, tudo isso vai mexendo com a gente. O que é? São situações que vão movendo a gente para uma depressão, uma autoestima baixa, toda essa complexidade aí, realmente, do processo que a gente vive. Né? Então, isso é uma questão diferenciada. Né? Então, vejam, nós temos aí o estresse ocupacional, síndrome de burnout, o TPET, que eu falei para vocês, neurointoxicações no trabalho, qualidade de vida, que é uma coisa que tem se batido, o homem, né, um assédio psicológico, moral, fatores de risco e proteção, coping, resiliência, vulnerabilidade, locus de controle e assim por diante. Hoje se fala de questões de emoção no trabalho, né, e como se trabalha com emoções. Tem algumas organizações trabalhando nesse nível. Né. A nossa psicologia, né, que passou pelas transformações, hoje está tendo um nome também diferenciado nessa ideia, que é a psicologia da saúde ocupacional, né, uma outra vertente que surgiu com a psicologia industrial, com a psicologia organizacional do trabalho, só o trabalho, e assim por diante. Né, tem essas mudanças aí. Hoje está tendo também uma mudança de enfoque. Né. Então, nós precisamos realmente estar atentos a essa relação entre saúde e doença mental e trabalho. Isso pode levar a uma extrapolação de limites de uma organização, causando um ambiente prejudicial e nocivo. Nós temos notícias de organizações, empresas, que pagam muito bem mesmo, e que o ambiente é extremamente nocivo. O tratamento que é feito lá dentro, eu não vou dizer o nome da empresa porque tem uma questão ética, mas talvez vocês conheçam o que eu estou falando. Né? Assim, o que os colegas que trabalharam lá dentro, a sensação que eles me disseram que era assim, eu fui que nem uma laranja, me sugaram e me jogaram a bagaço fora. Né? Então usaram o cara 2, 3 anos, todo o potencial que ele tinha, muito bom por sinal, cara inteligentíssimo, capaz. Então usou o cara, usou, ele jogou fora. Né? Quer dizer, descartou em 2, 3 anos. Então vejam, é isso que a gente está comentando aqui. Né? Como é que uma empresa dentro. E essa empresa não pensa em qualidade de vida, hein, gente? Se você for lá com um discurso e tal, eles não vão dizer para você, olha, eles têm dentro dessas teorias que eu apresentou exatamente o gráfico da questão. O que é um cara produtivo? Ele joga o cara na pressão, o cara vai lá em cima na pressão, entende? Quer dizer, isso aí leva aí 2 anos, mais ou menos, para ele chegar no máximo dele de pressão, e aí ele não aguenta mais. Ninguém aguenta viver na pressão total, o cara vai cair. Nessa hora que ele cai, ele joga o cara fora e pega o outro. Entendeu? E vai por aí afora. Então, o que ele tem na visão dele? Resultado. Ele não tem na visão dele nada fora essa questão. É resultado puro. Então, qualidade de vida não existe nesse tipo de princípio de organização. Né? E o que a gente vê nessas condições inadequadas, né, são, lógico, efeitos negativos. Né? É doença. Né? Então, é um trabalho muito forte na questão de saúde mental. O ambiente de trabalho ele afeta a saúde física e mental do trabalhador, se não for bem cuidado. Né? Então, coisas que a gente, muitas vezes até nós trabalhadores, né, nós pessoas que estamos ali no mundo formal do trabalho, às vezes a gente não valoriza tanto o próprio exame periódico, né, que é extremamente importante e necessário para esta avaliação física, inclusive. Como também, aí o próprio SESB, na realidade, tem que pensar um pouco a respeito do que ele está pegando de diagnóstico, porque balizado nisso pode ter transtorno mental embutido e não aparecendo ali na foto. Né? E uma coisa interessante a gente pensar, por exemplo, a depressão, né, essas doenças que a gente está comentando, as próprias transtornos de ansiedade, que são hoje também muito comuns, né? Síndrome de pânico, uma delas, que está aí, né, pegando bastante gente a respeito da questão da ansiedade.
E você percebe o seguinte, o ambiente de trabalho hoje, ele é o mesmo processo da questão da... Vocês conhecem aquela fábula do sapo fervido? Como é que funciona? Diz assim, que se você pegar um sapo, né, e colocar ele dentro de uma panela com água fervendo, ele não é bobo, né, ele vai pular fora. Mas se você deixar o sapo na panela e vai esquentando a aguinha, ele vai esquentando, maravilha, e morre cozido. E se você perceber, o ambiente de trabalho nocivo é assim. Porque tem várias coisas que influenciam a gente nesse processo. Uma delas é a questão do salário. Né? A gente, às vezes, pega uma série de dívidas, que faz parte, né? A gente tem que comprar alguma coisa, né? Às vezes um chinelinho, uma baiana. Né? A gente tem que fazer alguma coisa. E daí você acaba entrando num processo de dívida. Aí o que acontece? Você não pode perder o seu trabalho. E é nessa hora que a gente sente a fábula do sapo fervido. Os caras vão metendo bronca na gente, né? E você... Né? Enfim, porque realmente, né, não dá. E isso é uma questão aí que vem para essa doença mental do trabalho. É onde, sabe, vários ambientes, eu tenho sabido aí de algumas organizações que até estão pedindo para a gente fazer alguma atividade, algum trabalho, que exatamente está nisso. As pessoas estão tendo um problema muito sério, né? Como eu falei, depressão, transtorno de ansiedade, né? As pessoas estão tendo lá sabe, pela pressão, pela cobrança, pela competitividade, eles não conseguem mais enxergar uma diferença de vida. E precisa trazer de novo esse resgate das pessoas, nesse trabalho de qualidade de vida, enfim, fazer um trabalho que a gente possa realmente achar esse significado que o Jordão falou. Esse significado do trabalho é muito importante. Muitas pessoas hoje trabalham sem ter o significado do trabalho. Trabalham por necessidade, muitas vezes. Né? E você vai andando simplesmente. Você vira um robozinho daquilo. Né? Você não vira sabe, um ser humano. Você está ali vivendo simplesmente aquilo que pode. Né? E aí você está sujeito a N situações. Né? É o caso desse trabalho de telemarketing, né? Quem já conhece bem, né? É um trabalho terrível, né? Para quem já viveu isso, sabe bem o que a gente está falando, né? É um trabalho realmente onde a pessoa não tem cérebro mesmo, né? A pessoa tem um texto na frente dela, só pode falar aquele texto, tudo com hora marcada, momento certo, o cara entra, todo mundo escutando todo mundo, quer dizer, e o outro te xingando do outro lado, você está, não, lógico, senhor, mas que é isso? O nosso colchão é muito maravilhoso, fantástico. A gente sabe que o senhor comprou e não gostou, mas tudo bem, né? Enfim. E o cara metendo o pau em você. O estresse é hoje um dos principais fatores, né, psicossocial de risco no trabalho. Como eu falei para vocês, a gente estuda já há muitos anos, eu estou nessa questão de estresse e qualidade de vida desde 1998. Aí, pouco tempo atrás. Né? E a gente houve, né? Cheguei a um tempo a pensar assim, não, acho que isso aí vai desaparecer, não é possível. Né? Isso aí vai ser uma coisa que vai... Né? E não, o troço está aumentando, o troço está cada vez pior. Né? Eu faço parte do ISMA, né? Do Instituto Stress Management Association, que é uma instituição internacional que estuda estresse e qualidade de vida no mundo. E nós temos um evento todo ano que a gente discute essa questão. E a gente está lá, batalhando, estudando, e olha, não para. Porque sempre tem alguma coisa de novidade que a gente está ouvindo falar sobre a questão do estresse, sobre a questão da qualidade de vida. Né? Onde tem gente, onde tem uma organização, onde tem relacionamento de trabalho, sempre vai ter um problema maior. Então, né, pegando aqui uma definição de estresse ocupacional, né, o estresse no trabalho ocorre quando as exigências do trabalho não se igualam às capacidades, aos recursos ou às necessidades do trabalhador. É bem como diz a figura, né, o sapato é maior que o pé. Né? E aí a gente não sabe o que fazer. E aí a empresa não nos ajuda a saber o que fazer. Né? Não te dá treinamento adequado, só te cobra a questão de resultado, só te cobra a questão de trabalho.
né, e não te dá condição. Então é assim que você sente mesmo. A tua questão, muitas vezes, é diferenciada em razão disso. Né? Sabe, o teu instrumento mesmo não serve para aquilo. A tua competência, às vezes, é menor que aquilo que você não foi trabalhado nas outras questões. Não é que você não possa ter competência diferenciada. Não é que você não tenha capacidade e habilidade para tal. Né? Mas muitas vezes são essas questões que são exigidas da gente. Né? Fatores de estresse, é lógico, aqui só citando alguns, né, mas tem muito mais que isso, né? Sobrecarga de trabalho, organização de tempo, nível de participação, possibilidade de desenvolvimento, extensão de carreira, salário. A gente estuda salário e sabe que salário não é motivação, né? É estímulo, né? Isso faz parte. Mas ele tem um fator para o estresse realmente diferenciado, uma questão de que você se sente, como diz, o último dos moicanos quando você pega o final do mês, aquele limite, né, e meu Deus do céu, isso aí está encolhendo cada vez mais. Né? E daí você chega no final do ano, daí mais imposto de renda, mas eu nem me lembro, não vou nem lembrar disso, ele dá até taquicardia. Papel exercido, relações interpessoais, cultura organizacional, interface, trabalho em casa, né? É outro problema, né, que a gente convive, principalmente as mulheres, né, principalmente tem um peso grande aí na questão de relação de mãe, né, mãe, trabalho, marido, casa, né, enfim, essa interface é brava. O estresse afeta, né, as pessoas diferentes e pode levar à violência no trabalho. Né? Nós temos casos aí. A gente tem visto muito essa questão na escola, né? Hoje tem passado mais a questão do bullying e tudo, mas por isso que eu digo, no trabalho ainda é meio velado essas coisas. Né? No trabalho também tem briga, tem suicídio. Né? Então, aí a gente não fica sabendo muito dessas notícias. Né? Eu já presenciei colegas meus entrarem no tapa assim dentro do setor. Então é uma coisa de você ficar olhando. E acontece. Queda de produtividade, absenteísmo, né, que é um indicador importante de gestão de pessoas, né, que você vê a questão de faltas, né, e ali você consegue analisar muitas coisas. Né. Comportamento aditivo, consumo de cigarro, de álcool, substâncias ilícitas, promiscuidade sexual. Hoje eu ouvi falar que eles vão lançar uma outra bolsa, né, que agora tem a bolsa drogas, né, e agora terá a bolsa prostituta. Vocês viram isso? Vão pagar R$2.000. Mas enfim, promiscuidade sexual, compulsão a novas tecnologias e assim por diante. Né? Problemas psicológicos, né? Quais são os principais? Né? Não estou dizendo que estão todos aqui. Mas irritação, né? Que é uma coisa que você percebe hoje, né? Pela violência que a gente está falando. Eu tinha um amigo meu que era até interessante. Você chegava para ele e dizia assim, bom dia. Ele falou, bom dia por quê? Só se for para você, para mim não dá. Era assim já de manhã, cara. Né? Irritadíssimo. Né? E hoje você percebe que as pessoas ainda andam assim, irritadas. Né? Falta de concentração. Tem muita gente que não consegue ler um relatório, não consegue trabalhar um relatório, porque não está conseguindo se concentrar. Dificuldade de tomar decisões. A insegurança do camarada é imensa. Né? Tomar uma decisão. Apaga a luz ou acende. Distúrbios do sono. Né? Aí, infinitos, né? Desde insônia até sono prolongado. Né? Entre outros, né? Que tem problemas psicológicos. O estresse prolongado e eventos traumáticos pode dar origem aos transtornos mentais. Né? Pela ansiedade, pela depressão e por aí afora. Né? Então, é lógico, né? É uma situação assim, né, gente? Tentando buscar para vocês, eu trouxe essas informações, esses dados, só para a gente refletir juntos. Uma preocupação que eu tenho como psicólogo do trabalho, uma preocupação que a gente tem como quem trabalha. Eu sou coordenador de
curso tem uma equipe, né? Eu vivo com essa equipe, eu tenho lá um grupo de professores, eu tenho um grupo de funcionários que fazem parte da minha gestão. E eu vejo o dia a dia dessas pessoas. E eu sou uma pessoa muito preocupada com essa questão, né? E gosto de estar sempre atento a isso, sabe? Tentar ver. Mas de vez em quando eu também me engano, de vez em quando eu também não vejo, de vez em quando eu também cometo falhas, né? Porque faz parte da gente, às vezes, né, enganar ou ser enganado, né? Então são coisas que a gente vive no mundo do trabalho. Mas também a gente vê colegas que têm outros tipos de comando e chefia que, sabe, são bem complicados, né? Pessoas que têm aí um nível de entendimento de poder, né, como foi colocado, né, o poder do trabalho, e que tenta fazer por ele a diferença, né? E aí marca pesado, né? E não tem discussão, é aquilo que ele mandou e está acabado. Então é interessante a gente perceber que mesmo com toda a modernidade que a gente convive, com tanto que se fala de gestão de pessoas, com tanto que se fala sobre essas questões de saúde mental, com tanto que se fala de estresse, com tanto que se fala de qualidade de vida no trabalho, bem-estar, enfim, todas essas coisas, que ainda tem muita gente que não pratica nada disso, não quer ouvir e acha que isso é uma tremenda bobagem. E por aí você vê um número de pessoas com doenças mentais e que estão hoje, a gente percebe, as pessoas chegam muitas vezes saudáveis das organizações e saem doentes, né? Onde o grande desafio nosso de psicólogo é tentar entender, foi a causa principal foi o trabalho ou a causa principal era a pessoa e a sua condição, o seu ambiente de vida? Quando que surgiu isso? De que forma surgiu isso, né? A gente sabe que tem, lógico, ambientes de trabalhos nocivos propiciam, mas será que é esse o determinante? Será que esse é o fator determinante? Então são coisas que a gente está e precisa cada vez mais estar estudando e pensando. Eu queria só deixar essa imagem e essa mensagem para vocês aí. Muito obrigado. Aberto para questões. Estamos acolhendo questões online. E, pessoal, só levantar a mão, diz o nome e faz a sua intervenção. Eu gostei que quando você falou ali acho que na última, do papel do psicólogo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais daquilo, Juliano. Eu achei sensacional a visão e o processo hoje, como está sendo visto. Vou falar um pouco mais daquele último slide, da contribuição do psicólogo. Pensando, enfim, naquilo tudo que eu tentei mostrar para vocês, dessa pressão toda, dessa retirada de uma possibilidade de intervenção, né, do trabalhador no trabalho, e como que isso vai constituir a ideia de sofrimento. Acho que é o grande papel do psicólogo aí, pensando em uma prática profissional. Eu não gosto de dizer técnicas profissionais, é o como você deve fazer. Mas eu sei que essa é a pergunta que vem sempre, depois que a gente faz um monte de reflexão, bota um monte de coisa na cabeça das pessoas, a pergunta que vem sempre é essa, né? Como é que a gente faz isso? Então, uma das possibilidades que eu vejo para a psicologia, né, não é exclusiva da psicologia, mas eu acho que a psicologia tem a sua grande contribuição enquanto possibilidade de leitura, que é nossa mesmo, né? É justamente a construção desses espaços coletivos, né, de botar trabalhador, chefia, enfim, grupos de pessoas para discutir e falar sobre o trabalho, né? Pensar o que se está fazendo, por que se está fazendo aquilo, de que forma, onde é que eu vou chegar com isso, por que o trabalho é dessa forma, por que não pode ser da outra, o que desse trabalho está me trazendo sofrimento, né, o que eu acho que não esteja de acordo, enfim, o que desses interesses, vamos dizer assim, né, são dos trabalhadores e quais são os interesses também da gerência, né, dos donos da empresa, das chefias. A gente sabe que do lado deles também tem a parte da produtividade, da produção, geração de lucro, né? Então, de que forma que a gente consegue coordenar esses interesses diferentes, né, produção, lucro de um lado,
e também qualidade de vida do outro, né, e possibilitar também para esse trabalhador mexer na organização do trabalho. Ou seja, tem algo do trabalho que não está dando certo, que eu no meu dia a dia, no meu chão de fábrica, percebo que não está ocorrendo da melhor forma, e isso está me trazendo um sofrimento, porque eu estou sempre batendo num canto de parede ali que não está dando certo isso. Então, como é que eu e os meus colegas conseguimos nos organizar para justamente intervir nisso? Né? Por isso que eu trouxe aquela ideia do conceito de saúde. Não pensar só a saúde enquanto ausência de doença, mas saúde enquanto processo e principalmente possibilidade de intervenção sobre aquilo que te causa sofrimento. Nesse caso, não necessariamente uma doença instalada, né, com todos aqueles dados que a gente mostrou, mas um sofrimento que também te causa um mal e que muitas vezes pode ser um primeiro passo aí para um adoecimento instalado de fato, né, que vai vir a, muitas vezes até invalidar esse sujeito, né, ou, pior das hipóteses, lá um suicídio, como, né, é real, a gente não pode ficar alheio a isso. Eu vejo que a atuação do psicólogo nesse sentido é justamente criar esses espaços e ajudar nessa condução, né, porque se a gente reúne todos os trabalhadores e chefias, vai gerar uma guerra, um conflito, ninguém se entende, e é só briga, né? E a gente sabe que a briga ela é boa, não é necessariamente ruim, mas ela precisa ser bem conduzida, né? E eu acho que e aí o psicólogo tem a sua grande contribuição. Como é que se conduz essa briga, esse conflito, para algo que seja produtivo e bom para todos, né? Tanto para a gerência, no sentido de produtividade e lucro, quanto para os trabalhadores também, no sentido de qualidade de vida e menos sofrimento. Sou o André e estou formulando a pergunta ainda em relação ao dado que foi passado, acho que pelo Rafael. Se passou que em 2020 a depressão vai ser a doença mental que mais vai gerar afastamento no trabalho. E o estresse também está tudo em volta disso. Eu queria perguntar assim, em relação ao surgimento das novas tecnologias, da internet, principalmente, que é um surgimento recente. E eu acho que isso pode estar trazendo influências e causas que têm gradativamente aumentado esse quadro de estresse na sociedade. Eu queria ver se, na medida em que surgem novas tecnologias, esses avanços tecnológicos estão aumentando esses dados estatísticos. Esse é um objeto de pesquisa fantástico, né? Ainda tem poucas pesquisas relacionadas a isso que você está falando, né? A rede de relacionamento internet, né, com todos os Facebook, enfim, tudo isso que está acontecendo aí, são movimentos, né, que fazem relacionamentos via internet, né? Eu sou uma pessoa que me preocupo muito nessa relação do afastamento das pessoas em termos de relacionamento e contato. Não sei se isso aí vai chegar no ponto de a gente gerar um isolamento, né? Ainda não posso afirmar porque não tenho um dado significativo disso. Mas é uma coisa que eu aqui, né, na minha experiência, vamos dizer assim, eu começo a perceber isso me preocupa. Não que esteja errado, mas o formato da coisa está cada vez mais fazendo com que as pessoas se afastem uma da outra, né? Tem organização, você está lá, o cara passou e-mail para você, pô. Você está do lado do cara, o cara passou e-mail para você, né? Então esses relacionamentos, eu acredito que estão isolando as pessoas. Isso provoca também uma baixa autoestima, porque o contato, eu sou psicólogo desse estudo ainda, né, do contato mesmo. E o contato é uma situação que a gente aprende a todo dia. A gente enfrenta os medos, né? Quando você tem uma pessoa de sexo oposto, enfim, tudo isso faz parte do próprio processo de amadurecimento e crescimento, né? O sentir medo e tal. Agora, quando você é atrás de um Facebook, você não tem medo. Você não tem contato, você diz o que você acha. Você finge, você se esconde, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente, poxa vida, o que está acontecendo aí? Será que isso realmente vai gerar pessoas, né, diferentes em termos de relacionamento? Vocês que estão aí vivendo uma nova geração podem
começar a estudar e pesquisar essa questão aí. É um caso realmente necessário da gente entender, né? Porque o trabalho, o mundo do trabalho também está indo para isso, né? Nós já temos tendo reuniões em Skype, temos lá reuniões em online, temos isso, temos aquilo, tentando mudar exatamente aquele momento que você tinha o cara na tua frente, o cara suando e querendo defender um ponto diferente do teu, e você brigando com o cara no olho ali, entende? Essa competitividade que a gente fala, de se preparado para uma reunião, você ter levado a informação, você ter estudado o caso antes, você ter se preparado, é diferente. E você está com uma tela lá e você clicar lá um PowerPoint lá e jogar uma informação que você calculou e a tua vista some, né? Você some da tela e parece só o dado, né? Então, não sei, dentro da tua pergunta eu acho muito pertinente mesmo. Obrigado. De nada. Posso só falar um pouquinho também a respeito disso? Eu estava aqui pensando do trabalho em relação à tecnologia, né? A gente percebe que a tecnologia ela vem com uma proposta de facilitar a tua vida. E de fato facilita, né? Permite que você tenha acesso e contato com as pessoas a qualquer instante, né? O que antes não era uma demanda ou algo necessário para a gente. A gente contatava a pessoa quando a gente podia. E aí agora a gente quer contatar a pessoa naquele momento e é assim pronto, né? Então, para o mundo do trabalho, a gente está vendo que essas tecnologias estão sendo incorporadas também, trazidas, né? E aí a gente vê o crescimento lá daquele trabalho em casa, né? O sujeito não mais tem que ir para a empresa, mas está trabalhando em casa. E outro ramo que está entrando bastante a ideia da tecnologia é do pessoal que normalmente ocupa cargos de chefia, que tem sempre o seu celular, que está sempre disponível, né, para a empresa, para a instituição, caso surja alguma intercorrência, né? No caso, voltando para o caso do trabalho em casa, a princípio parece uma coisa tão boa, que você está lá com a tua família, está em casa, está cuidando dos teus filhos, né? Então você pode trabalhar a hora que você quiser. Mas ao mesmo tempo a gente tem um outro efeito disso, que é, você não tem horário de trabalho, você não desliga do trabalho. Você está lá cuidando do teu filho, ao mesmo tempo está trabalhando. Na hora que o teu filho dormiu, você vai para o trabalho e, sei lá, briga com o filho, porque tem que trabalhar e tem que produzir, né? Então, embora você esteja em casa, você tem uma demanda para cumprir também, né? E aquele que ocupa um cargo de chefia, por exemplo, que está sempre com o celular disponível, né? Ele vai ser contatado a qualquer momento, a qualquer instante, para resolver uma determinada problemática que surja. Então, quais são os limites aí do trabalho, né? Então, aquilo que eu estava mostrando para vocês ali, daquele processo histórico todo de formação, de produção de subjetividade, produção de modos de existência ou possibilidades de existência, é justamente um pouco disso, né? O sujeito está, de fato, sendo libertado, né? Sendo mais livre, tendo mais possibilidades, ou ele está cada vez mais sendo preso dentro dessa teia, né? E tendo menos possibilidades de exercer alguma coisa, de estar livre, de fato. Ele está sempre cada vez mais amarrado, né? A gente sempre vem a partir de uma promessa de melhoria, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem um outro efeito também colateral aí, que é justamente esse aprisionamento, né? Tudo em nome do trabalho, tudo em nome da produção, tudo em nome de gerar lucro. Darcy, tenho duas perguntas, primeiro para o Jardel, segundo para o Rafael. Você falou em teoria, Fordismo, depois falou em Toyotismo, e que as pessoas no início lá do terrorismo e Fordismo não existia democracia. Depois com o Toyotismo já se mudou. Mas atualmente, com a cobrança que está tendo produtividade e cada vez mais competitividade, nós não estamos voltando novamente ao terrorismo e Fordismo? A outra pergunta para o Rafael é o seguinte: como foi apresentada a estatística aí que está se prevendo que estresse, depressão vai ser a doença do século, que está afetando toda a comunidade, principalmente o trabalhador, o que a gente vê é o seguinte, que parece que não existe um tratamento preventivo, igual na saúde.
as políticas públicas tratam mais de curar do que de prevenir. Na parte do trabalho, eu vejo que a qualidade de vida, se houvesse um investimento maior por parte das empresas e se apresentasse esses dados que são apresentados, convencesse as empresas que realmente não é uma despesa que estão tendo, mas um investimento, porque esse absenteísmo que tem, a gente sabe que depois de 15 dias vai pagar o INSS. Mas, por outro lado, a falta que esse funcionário vai fazer, todos esses custos que vai fazer para a empresa. Se as empresas investissem um pouquinho mais na qualidade de vida, não só no discurso, mas realmente na prática, poderia melhorar isso? Obrigado. A tua pergunta de se a gente está voltando, né, a partir daquela perspectiva da flexibilização do trabalho, do automatismo, a gente estaria voltando ao taylorismo, fordismo. Eu não entendo que seja voltando. Eu entendo que na verdade, aquele sentido foi constituído naquela época, né, a gente percebe essa cisão bastante grande, por isso que a gente localiza lá, né. Talvez não fosse uma coisa que tenha de fato a sua origem nesse momento, né, porque todo o processo histórico ele vem se constituindo, ele não tem um determinado dia e horário que surge, né, ele vem se constituindo, mas a gente localiza isso fortemente lá a partir da administração científica do tempo, né, aquela fragmentação do trabalho, visando sempre a produtividade, né, e com essa fragmentação do trabalho a gente vai fazer aquela separação, concepção, execução, e é nisso por isso que eu falei da ideia da democracia, né, você tira o poder do sujeito de pensar o seu trabalho e de intervir no trabalho. Então, a tua pergunta, se a gente está voltando, se foi, né, se voltou a esse momento, na verdade eu entendo ainda que a gente vivencia efeito dessa, como é que eu vou dizer, dessa concepção taylorista mesmo, né? Ele intensifica isso, né? Tanto que a gente entende que ele seja praticamente o fundador dessa coisa toda, mas é algo que se mantém, né? Então, com essa cisão entre concepção e execução do trabalho, a gente não tem só a fragmentação da tarefa, né, e a retirada do poder do trabalhador. A gente tem também a concentração do poder na mão de um gerente, de um chefe, de um dono. Né, e essa figura de poder, ela se mantém. Então a gente, na verdade, não está voltando, a gente continua vivendo sobre esse mesmo efeito. Ok? Esse dado, né, de progressão geométrica que a gente falou, tanto de depressão como de estresse, se você pegar alguns movimentos que foram feitos de gestão aí dentro do Brasil, nós tivemos vários modelos, né, de administração, né, que viveram aí, que estamos vivendo atualmente, onde a gente passou por um movimento, por exemplo, da qualidade total, por exemplo. Então teve lá o nosso TQC, TQM, TQC, TQK, enfim, N situações e modelos, né, que trouxeram gestões diferenciadas, né. Isso tudo deu um nó na realidade, né, porque eram modelos de culturas diferentes da nossa, né, e que normalmente o brasileiro vai lá e compra uma estrutura de administração e traz para o Brasil e implanta naquele mesmo situação, na mesma situação. O modelo japonês funcionando no Brasil é só porque querem, né? Porque é uma outra realidade, é uma outra cultura, uma outra forma de pensar, né? Então tem que se adaptar a todas as questões. Então essa progressão geométrica, né, que a gente está falando, que a gente já vê já há algum tempo, se você pegar os dados que dizem lá 2020, você vai ver que realmente está crescendo numa proporção que em 2020 realmente ela vai chegar nisso. Porque, como eu disse para vocês, há 10 anos atrás, você olhava esses dados de saúde mental e não apareciam nas estatísticas. Talvez porque não eram relacionadas, não vou dizer que não tinha, né? Mas talvez não fossem tão relacionadas. Hoje, o Brasil começou a se preocupar um pouquinho mais com informação, né? O Brasil, infelizmente, até uns tempos atrás, nós tínhamos muito pouca informação. Do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, enfim, todos os ministérios, os dados eram difíceis de você pegar, muito difíceis. Os pesquisadores sofriam muito com a informação de dados. Hoje já está mais fácil, você entra lá, você consegue localizar algumas coisas lá com dados mais atuais.
Então, você pegando essa progressão, você vai ver realmente que o estudo, né, ele vai levar para 2020 a depressão aí, lógico, se não cessar, né? Agora, o que você falou, se as empresas realmente aceitassem a qualidade de vida, por que eu falei até dos modelos que trouxeram? Tem muita qualidade de vida aqui funcionando em discurso de marketing. Tá? Então o cara vem lá e diz, olha, gente, vamos fazer qualidade de vida. Então vamos começar com a ginástica laboral. Daí começa, né? Tem um consultor que citou um caso, que eu até hoje me lembro desse fato, ele diz assim, nós começamos com ginástica na fábrica e a gente reunia todos os operários às 6 da manhã para eles fazerem ginástica de alongamento e tal, e os caras estavam com uma cara de cansado, não sei o que está acontecendo, lá de manhã já cedo. Aqui esses caras, a gente está falando do nosso benefício deles, o que acontece? Foram ver exatamente o que estava acontecendo, que todos eles vinham trabalhar de bicicleta, então vai chegar morto, ainda é fazer ginástica. Então são coisas assim, sabe, gente? Modelo de qualidade de vida, sabe, às vezes as pessoas pensam e formatam na cabeça, mas não na realidade. Sabe? Não está ali com a cultura da organização, não está pensando nas pessoas, naquilo que as pessoas gostam, não faz uma pesquisa interna, não, sabe, não pensa, não vive aquilo. E traz um modelo, formato, os caras não fazem aquilo nem que a vaca tussa. Sabe? Esse troço, por exemplo, de começar uma mania, não, todo mundo tem que ouvir música clássica. Gente, tudo bem, quem gosta de música clássica é uma maravilha, mas tem gente que não gosta de música clássica. Entende? Então não adianta você dizer que aquele tipo de padrão vai relaxar todo mundo, não vai. Entende? Tem gente que quando que acaba esse troço, sabe? Quer dizer, são coisas que realmente as pessoas não estão ali dentro dessa realidade. Então a qualidade de vida está muito nisso. Eles querem coisa imediatista. Implanta um negócio para que aqui 2 dias os caras estejam extremamente motivados. Toda a palestra de motivação também, que é fantástico, né? Tem as pessoas, gente, vamos lá, todo mundo de pé, tá, né? 2 dias o cara está ali, né? Depois o cara volta ao normal, porque motivação, a gente sabe, é automotivação, somos nós mesmos que fazemos. Se o ambiente está ruim, você vai de novo lá para o pé, não adianta. Tem que ter outras questões ali dentro do ambiente. Então a qualidade de vida verdadeira, essa que eu acredito, essa que eu estudo, é a realidade da empresa, da organização, das pessoas, sabe? Daquele grupo que está ali dentro. E não ficar inventando moda e nem querer ser marqueteiro e dizer que a tua empresa tem qualidade de vida. Tá? E é nisso que eu acho que peca. E por isso que não funciona, é por isso que não dá certo. E aí os índices continuam aumentando em termos de doença. Porque não fazem, na verdade não fazem. Né? Apesar de que tem, não vou dizer não, tem empresas que hoje são modelos. A Volvo é uma delas, por exemplo. Tem um modelo de qualidade de vida fantástico. Tá? Eles estão um padrão internacional, não é só fábrica Brasil, não é. O vice-presidente da Volvo é o vice-presidente da qualidade de vida da empresa, no mundo. E os caras pensam de forma de realidade para o país, por tudo. Então eles têm uma forma de pensar diferente. Tá? Não sei se respondi a tua pergunta. Só queria fazer mais um parênteses aí a respeito dessa ideia da doença, né, desse crescimento, enfim, da depressão, que é um aspecto que a gente não comentou aqui, mas acho que é importante a gente pensar, a respeito até da questão da medicalização, né, porque a gente vê que nunca se consumiu tanta medicação, né, referente à saúde mental como nos últimos anos. Então esse crescimento também de números, de diagnósticos de depressão e todos os outros transtornos mentais, eles estão bastante associados também com essa indústria farmacêutica que está bombardeando aí a medicina, né? São os representantes comerciais que vão lá no consultório do médico, que dão um brinde, que dão isso, que dão aquilo, né? E a transformação também de todo e qualquer sofrimento, angústias, tensões cotidianas em patologias, né? A gente viu agora o DSM-5, lançado recentemente, que transforma tudo e qualquer coisa em patologia, né? O próximo CID deve sair logo aí também. E a gente vê uma disseminação, uma banalização aí, né? Uma doencificação, talvez,
de qualquer sofrimento. Né? No próprio DSM-5 agora, pelo que a gente tem visto, né? Diagnósticos de doenças que nunca foram doenças, né? Luto, por exemplo, passa a ser traduzido como doença, né? Que dá direito ao atestado médico. Então, o próprio número que a gente vê aqui de afastamento, de auxílio-doença, né? Em relação à saúde mental também, tem uma relação sim com o trabalho, com esse mundo louco de trabalho, produção e consumo que a gente vive, mas também tem um pouco dessa indústria farmacêutica. Né? A gente não sabe mensurar aí o que disso pesa mais, né? Mas acho que a gente também não pode considerar essa indústria farmacêutica que vem bombardeando aí cotidianamente, né? E o crescimento também assombroso aí de medicação na área de saúde mental. Na verdade, eu mais queria fazer um elogio, um comentário, do que uma pergunta, né? Assim, um elogio ao CRP, por essas quartas-feiras, que cada vez que a gente vê uma riqueza enorme, assim, de debates e assuntos diversificados, né? Um elogio aos palestrantes, porque são 2 gerações na mesa, eu sou desta geração do Rafael, e é uma riqueza enorme a gente ver isso, né? A experiência, talvez, com a juventude tão aprofundada no conhecimento, isso para mim me motiva, porque sou professora, né? Então, eu fiquei feliz com uma coisa, essa que era a minha observação, que é a seguinte: o que eu entendi que vocês falaram com muita propriedade é de uma certa humanização no trabalho, né? Que independente da gente estar, como nós somos um complexo, temos assistência, ensino e pesquisa, né? No hospital se discute muito essa questão da humanização, dos grupos de trabalho, a psicologia é efetiva e eficaz, eu acho, e nas relações institucionais outras, eu vejo que muda a linguagem, talvez um pouquinho, né? Cada psicólogo se apropria daí do tema relativo, mas me parece que se fala disso, da humanização no trabalho, de acordo com as ideologias, né? Foi o que eu aprendi com vocês hoje. E a consideração que eu achei tão bonito que você falou, Jardel, assim, relativo ao modelo ou biomédico ou biopsicossocial de saúde, né? Quer dizer, você trouxe na organizacional, mas você trouxe esses modelos. E a psicologia social, eu até tenho tido mais contato, não tinha esse contato, traz agora um novo modelo da concepção de saúde, que nem é mais o biopsicossocial, que é o construtivista. É uma outra visão, assim, moderna. Acabou aqui e veio para cá, tá bom. Então, assim, eu queria muito elogiar a fala de vocês, assim, porque eu acho que é uma riqueza da gente poder pensar a psicologia sem essa estrutura hospital, empresa, escola, né? Hoje na faculdade a gente teve uma reunião entre os docentes pensando sobre a pedagogia da esperança, isso da gente poder subjetivar e buscar soluções, e vocês dois trazendo isso, o Rafael com uma experiência incrível. Então, é um elogio da minha parte para vocês, isso que eu queria dizer, não ir embora sem elogiar. E o CRP, mais uma vez, que eu acho que para os alunos foi super rico ouvir essa discussão, né, conhecer o conselho e está vendo exatamente essa discussão sobre o trabalho, os percalços e as possibilidades, né? Eu acho que a juventude traz isso, novas possibilidades, né? Então, agradeço em nome da faculdade. Eu gostaria até de deixar aqui uma observação, que nós muitas vezes vamos para a psicologia e não gostamos da matemática. Tem umas histórias assim, né? A estatística é chato, até o Rafael comentou, quanto a gente precisa. E para quem vai para a área, mesmo que o mundo do trabalho não é só uma empresa que envolve uma produção de objetos a serem comercializados, mas a gente também vende serviços, enfim, um hospital também é uma empresa, então independente da área que a gente vai atuar, é fundamental que a gente aprenda, se não aprendeu ainda, um pouquinho mais de matemática, de estatística, de economia, de administração, mesmo que seja administração aplicada. E quando a gente quer vender o peixe, né, porque nós vendemos o nosso serviço, psicólogos, né, para uma empresa a gente precisa ter os dados estatísticos, ter os dados da economia,
ter uma ideia da administração financeira daquela empresa, pelo menos saber ler planilha, né, de administração financeira. Para daí chegar, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com dependência química. Para a gente convencer o patrão a não demitir o dependente químico, seja a química que for, pode ser a legal da farmácia, legalizada, né, ou a ilícita, você tinha que mostrar que demitir aquela pessoa teria um custo X, né, capacitar outro para o lugar teria outro custo, enfim, fazer essa somatória e mostrar que investir no tratamento, mesmo que a pessoa se afaste um pouco, tenha que sair mais cedo para ir para a terapia, ou ir para o CAPS um período do dia, a médio prazo até, às vezes curto prazo, dependendo do processo de cada um, e quem dirá a longo prazo é muito mais lucrativo. Primeiro, para um dependente químico, ele depois que ele está em abstinência, o sintoma tem que desviar, e normalmente desvia para o trabalho, né? Então ele produz muito. Né? Então, assim, só uma dica nesse aspecto. E em relação à depressão ou qualquer outro transtorno, a gente também tem que ter esses dados. E a comunicação para vender esse serviço, por que ter um psicólogo na empresa, ou por que encaminhar para um psicólogo clínico fora da empresa, ou na escola, etc., tem que estar pautado na administração econômica também. Não adianta a gente querer fugir disso. Né? E se a gente não dá conta, então vamos dar o braço para um economista, para um administrador e vamos fazer um projeto junto. Tá? Então fica a dica, né, que eu acho que a gente precisa, né, na área do trabalho, dar conta dessas questões. Exatamente. Ser humilde e lembrar que temos 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, né? Que a gente precisa, a gente aprende, isso no começo da faculdade. A primeira técnica que a gente aprende é a observação. Então vai conhecer o lugar, vai observar determinado evento, e que, em geral, é a primeira que a gente abandona, mas é a primeira que a gente tem que fazer uso na prática, seja ela qual for. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer especialmente os nossos convidados desta noite, né, que acho que deram o seu recado e ajudaram muito para a gente, pelo menos, tentar começar a aprofundar aí a nossa discussão em relação à psicologia e o mundo do trabalho. Falei para o conselho, a declaração de presença, e fica o convite para vocês virem na próxima semana participar da mesa redonda sobre assédio moral no trabalho. Teremos a psicóloga Regina Cerqueira Cruz e um advogado, Roberto Oreste, que vão cada um abordar na sua área, nos aspectos jurídicos, outros nos aspectos psicológicos em relação ao assédio moral. Então, questões pinceladas aqui, que a gente sabe que faz parte de todo o processo. E no próximo mês, já que vocês falaram de medicalização, o tema do próximo mês vai ser medicalização na educação, quer dizer, uma coisa está linkada à outra. Então não percam as quartas-feiras, se não puderem vir, acompanhem online, reclamem do som se não estiver legal, para a gente poder ir ajustando, ok? E obrigada a todos quem acompanhou online, foram tímidos hoje, não mandaram questões. E fica aí, daqui uns dias vai estar também à disposição a gravação toda no nosso site. Então, para poder rever ou indicar para outras pessoas, acompanhar. Ok? Uma salva de palmas para o